ó. Primeira é uma notícia ruim. Eu não sei se eles combinaram e mentiram, eu acredito que não pelas perguntas. Mas, cara, 70% da turma do lado leu aquilo que eu pedi, cara. Te juro. Aí eu no início desconfiei, será que leram? Aí eu cutuquei, então tá, um garoto lá da outra turma descobriu um erro bem absurdo, um erro matemático. Se vocês leram de verdade, vocês vão saber dizer qual é o erro. Uns 4, senhor, é o módulo. Porra, o cara, eles leram, ou se comunicaram. Alguém daqui, que eu duvido, né? Ia dar coisa de chá pra galera de lá. Alguém duvido. Porra, cara, não! Então tu não pode aceitar isso, bicho. Esse é o melhor tipo de competição que existe. A competição que não é só pra ganhar no futebol ou no pebolim, é pra ganhar na vida, porra. Não vamos deixar barato, cara. Vocês vão ter que estudar para a semana que vem mais do que eles. Se lá deu 70%, eu quero 90% semana que vem aqui. Outra, seria um sonho. Imagina se todos vocês conseguissem, porque eu sei que tem gente que trabalha também, cara. Não é todo mundo que tem a vida mansa. Tem gente aí que tem compromissos na família. E aí é diferente já. Já fica, né, já tem uma vida um pouquinho mais adulta. Então, galerinha, só tô te contando a realidade, entendeu? Aqui rolou uns 8, 9, lá uma galera levantou a mão, achei que era piada, mas eu cutuquei eles e eles responderam legal. Fiz a questão da UFSC lá, então depois, quando cair na segunda-feira os vídeos, se tu quiser fazer a 48 da UFSC, pode tentar ela e depois assistir a correção lá, vai te fazer muito bem. E ó, aqui é a física mais perigosa, a física nova. Eu queria que tu me acompanhasse para a gente fazer uma revisão lá dos primórdios, para a gente não ficar pisando em ovos aqui, para a gente ficar seguro aqui. Então olha só, tudo começou com a quantidade de carga elétrica. Nós sabemos que não existe corpo sem carga. Corpo neutro é aquele que tem o mesmo número de elétrons, é claro. Tem eletrização por atrito, mesmo módulo, sinais opostos. Eletrização por contato, mesmo sinal. E módulos iguais apenas quando corpos idênticos são colocados em contato. Tem eletrização por indução. Aproxima um indutor positivo, deixa o corpo induzido, conecta com a Terra. Desconecta com a Terra. O indutor próximo. O corpo carregado adquire carga de sinal oposto ao do indutor. Era lá os primórdios, né? Lei de Dufay, os opostos, os iguais. E aí o Coulomb foi para o laboratório brincar com carguinha elétrica e ele descobriu que dobrando uma das cargas, dobra a força. Triplicando uma das cargas, triplica a força. Triplica uma, quintuplica a outra. 15 vezes maior. Ele, eu já li isso em algum lugar. Eu já estudei isso, eu acho que era a lei de Newton da atração das massas, ele pensou consigo. Quando ele dobrou a distância entre as cargas elétricas e a força, diminuiu 4 vezes, ele, meu Deus, é igual à lei de atração das massas do Newton. Só vou trocar as letrinhas para a galera não pegar no meu pé. Então, ó, a lei de Coulomb, com certeza ela é derivada da lei de atração das massas de Newton. Quem sabe uma, sabe a outra. Como é o nome do carro? Constante Eletrostática. E o do vácuo, quanto é que é o K do vácuo? Aproximadamente igual ao do ar. Parabéns, garoto. 9 vezes 10 na 9. A unidade eu nem me preocupo muito. Newton, metro quadrado, por Coulomb quadrado. Isso aí depois a gente discute um pouco melhor. Tenho certeza que se eu te der duas carguinhas, te der a distância entre elas, tu não vai ter grandes problemas de substituir, usar a tua matemática básica e achar a força entre elas. Só que, mesmo com apenas uma carga presente, em volta dela já tem algo misterioso acontecendo, chamado de campo. Eu pego uma carga de teste, que eu uso para fazer um teste, coloco-a nas proximidades de uma carga geradora de campo, faço aqueles testes, boto uma carga de teste e meço a força. Duplico a carga de teste, a força duplica. Foi daí que nasceu a definição de campo elétrico. Pega a força que atua na partícula de teste e divide pelo valor dela. Então qual é a unidade de campo elétrico? Newton por Coulomb. Olha como faz sentido, cara. Só que é um saco ter que ficar fazendo experiência para calcular campo elétrico. Aí a galera pegou a fórmula da força, substituiu na fórmula do campo elétrico, cortou uma carga de cima com uma carga de baixo, por isso que a outra fórmula de campo elétrico não tem duas cargas, ela só tem uma só, porque uma delas foi cancelada com a carga de... O aluno geralmente me pergunta, professor, eu não sei qual usar. Eu fico doido com essa pergunta, porque eu falo para ele, querido,
dá os... Ele escolhe certo. Outra, não tenha medo de errar. 1000 vezes na minha vida eu fui tentar de um jeito, me estrepei e fui no outro. E não tem muitas possibilidades, entendeu? Campo elétrico, por enquanto, só tem 2 possibilidades, né? Ou é essa, ou é aquela, não tem jeito. Beleza? Então não tenho medo de errar nesse começo. Erre mesmo, mas tem que dar uma praticada. Pô, mas peraí então, cara. E quando tinham 2 cargas elétricas próximas de um certo ponto, e eu pedia o campo elétrico resultante lá, como é que fazia mesmo? Tem que fazer a setinha das 2, calcula uma, calcula a outra, faz o vetor resultante pontilhada paralela, se for 90 graus, para calcular o resultante vai bastar fazer um Pitágoras. Lembra disso? Era chato, cara. Era chato, nós vamos revisar hoje mais uma vez ainda. Mas olha que gostoso que vai ficar a partir de agora. Na aula passada eu discuti contigo que força não é uma grandeza tão importante quanto energia. Cara, energia é um conceito muito mais poderoso e muito mais geral na física. Então é por isso que nós vamos ter que parar de falar um pouquinho de força e começar a falar em energia, que tem o sinônimo de trabalho na física. Energia é trabalho, tanto que eu já coloquei aqui em letras garrafais. Energia potencial elétrica ou sinônimo, trabalho da força elétrica. Ou seja, quando eu falo em trabalho da força elétrica, eu estou querendo dizer a energia que a força elétrica ou retirou ou entregou numa certa situação. Surgiu a ideia de linha de trabalho da origem da ideia original, lá do primeiro ano. Trabalho é pegar a força, multiplicar pelo deslocamento. Eu peguei a fórmula da força elétrica, já que eu quero energia elétrica, e substituí no F. Cortou o ao quadrado da distância de baixo com a distância, por isso que ficou 100. Caramba, com o ao quadrado é força, energia. Força, energia. Como é próximo. O gostoso é que energia é uma grandeza não tem seta. Tu vai calcular de uma sem desenhar seta, vai calcular o da outra sem desenhar seta e vai somar ou subtrair. Não precisa desenhar pontilhada, paralela, não precisa fazer Pitágoras. Então vai ficar mais gostoso, a ideia é toda parecida, só que os cálculos são mais práticos. Mas então peraí, já sei calcular a energia entre 2 partículas. Se eu tiver a carga de uma, a carga da outra aí, eu mato a energia. Qual é a unidade de energia? Sistema Internacional? Joule, obrigado, Joule. Bom, usando agora o mesmo processo que eu usei na revisão ali das fórmulas do campo elétrico, vamos pensar o seguinte. Tem uma carga no laboratório fixa, esta carga eu desconheço. Uma carga grandona lá que eu não sei quanto vale. Eu pego uma partícula de teste, coloco numa certa região que eu quero estudar, o ponto X lá. Agora eu não vou mais medir a força, eu vou medir a energia. Eu meço a energia e anoto a energia e a carga, dá um certo valor. Eu dobro a carga, dobra a energia. Eu triplico a carga. Isso é mensurado no laboratório para garantir que vai funcionar e nasce a definição, a invenção de potencial elétrico, para ficar familiar os volts da tomada. Então 220 volts é o potencial elétrico da tomada. Na verdade, depois dessa aula a gente vai ver que o correto é chamar de diferença de potencial e não só potencial. É ao longo dessa aula que nós vamos discutir isso com mais calma. Então olha só. O que é potencial elétrico? Potencial elétrico é tu pegar a energia potencial elétrica de uma determinada situação, num determinado ponto, por isso que eu chamei de A, e dividir pela partícula de teste. Quer dizer que na prática, no laboratório, para tu usar essa fórmula, tu tem que fazer testes. Isso é um saco, é caro, é demorado, os equipamentos são caros, o pessoal que trabalha cobra caro. Então nós temos que ter uma maneira teórica de calcular potencial elétrico. Eu vou pegar a fórmula da energia e substituir na energia. Quando eu substituir essa fórmula ali, vai cortar carguinha com carguinha, vai desaparecer uma das cargas, ó. Beleza? Então, energia elétrica, se tira uma carga, vira potencial elétrico. Meu Deus, 2 fórmulas para calcular potencial elétrico. Vou até tirar esse A por enquanto aqui para ninguém ficar confuso, ó. 2 fórmulas, pai, qual que eu uso? A que tiver distância tu usa que
tem distância. Show! É ridículo, cara. Não falou em distância, professor, usa outra. Professor, eu tentei uma, não deu. Tenta a segunda, mesmo que tu ache que não vai dar. Leia uma terceira vez para não ver se não ficou uma distância escondida no enunciado. Não tem mistério. Falou em potencial, são essas duas possibilidades. Professor, a capacidade elétrica, a constante eletrostática. O vestibular tem valor? Sim, a UFSC fornece sempre o valor. Não precisa se preocupar em decorar. Porém, eu sei que tu vai exercitar tanto que tu vai acabar decorando. Então é um sinal ruim se o cara chega na boca do vestibular sem ter decorado o K, mostra pouco exercício. Não precisa parar para decorar, isso é loucura. Mas tu vai fazer meia dúzia de exercícios com o K. Tu não vai olhar toda hora o K. Uma hora, 9 vezes a 9. 9 bilhões. 9 vezes a 9. Tá bom. Parabéns, garoto, pela colocação. Pessoal, agora olha só. Eu dei uma carga de menos 6 vezes 10 na menos 6 coulomb a uma distância de 3 metros do ponto G. E uma outra carga de 8 vezes 10 na menos 6 coulombs a 3 metros do ponto G. Eu já fiz contigo essa história de pedir o campo elétrico resultante. E até dei a dica. Calcula um primeiro, faz a setinha. Calcula o outro depois, faz a setinha. Pontilhada, pontilhada, Pitágoras, tu mata a charada. Então eu vou querer que depois que eu fizer este exemplo aqui, aliás, a parte de cima do exemplo, ó, depois que eu fizer a parte de cima do exemplo, que é algo novo para ti, eu vou pedir para tu fazer a parte velha de novo, para ver se tu pegou a manha. Então olha só que interessante. Para a situação abaixo, determine o que se pede. E ele pediu, calcule o potencial resultante no ponto G. Então peraí, vou chamar essa carguinha de carga 1, vou chamar essa carguinha de carga potencial daqui, ó, daqui. Então eu vou usar essa fórmula, energia sobre carga. Ele falou a energia, ixi, ferrou. Ah, então tem que ser essa. Uma não deu, só tem duas, tem que ser essa. Ou então a questão está errada, não é possível. Já que é a carga 1, vou chamar de Q1. Observe que não tem módulo mais. V1 é igual, valor do K, por favor. Obrigado, carga 1. Menos 6 vezes 10 na menos 6 sobre distância. 3. 9 dividido para 3 dá 3. 3 vezes menos 6. Menos 18. 10 na 9 com 10 na menos 6. 10 na 3. Olha, cara, olha pela definição. Qual é a unidade de energia? E carga. Coulomb. Então, qual é a unidade de potencial? Joule por Coulomb, que a gente chama de volts no nosso dia a dia. Então, 220 joules por Coulomb na tomada. É a energia para cada Coulomb que atravessa a tomada. Certo? Professor, 18 mil, professor. Vai dar errado, vai matar a galera do laboratório. Te juro que não, cara. Quando tu usa uma corrente bem baixinha, tu pode estar lá na mesa do laboratório medindo 18 mil volts aqui ou acolá, às vezes mais, e tu não está correndo risco nenhum, certo? Se tu obedecer às normas de segurança, né? Mas algumas experiências o professor falava, bicho, tu não encosta ali, cara. Se tu encostar ali, vai dar merda. Então tu vê, algumas experiências que tu vai fazer, tu está trabalhando com 100 mil volts, 200 mil volts, mesmo com corrente baixa, às vezes pode ter, né, um sustinho um pouquinho maior. Beleza? Vai que tu faz a outra agora. V2, K, Q2, sobre D. Vamos que vamos. 9 vezes 10 na 9, fica mecânico já. 8 vezes 10 na menos 6, sobre 3. Qual é a voltagem? Desculpa, a voltagem é tão feio. Qual é o potencial do ponto 2? Vamos ver. Parabéns, garoto. 24 vezes 10. Vou chamar de volts agora para a galera lembrar que volts é a mesma coisa que joule por Coulomb. Mas eu não queria nem o V1 nem o V2, eu queria o V resultante. V resultante é o V1 mais o V2. Graças a Deus não é vetor. Vetor é perigoso, agora grandeza escalar é gostosinho, ou tu soma ou tu diminui, não tem que fazer setinha. Quanto é que deu o V1? Menos 18 mil. E quanto é que deu o V2? 24 mil, quer dizer que a voltagem resultante 6.000 volts. É só porque força é vetorial. Cara, se tu for pensar, isso mostra que a natureza é meio bizarra mesmo. Tem fenômenos naturais que são vetoriais
E tem fenômenos naturais que não são vetoriais. Então tu vê, não é babaquice do físico classificar as grandezas em escalares vetoriais. Se existiu um Deus, Deus pensava desse jeito. Aqui eu vou fazer com vetor, porque vai funcionar aqui, vai ser escalar. É uma doença. É isso mesmo, cara, que loucura. Não contem pra ninguém, mas na faculdade vocês vão ter que aprender uma outra coisa, chamada versor, que é mais poderosa que vetor, porque vetor não explica tudo. Vai precisar de um cara mais foda para entender a estrutura da matéria, os versores. Que loucura, né, cara? Olha só a que ponto o homem chegou. Muito legal isso aí. Arrisca a parte de campo elétrico. Bem parecida com a minha, só que tem as setas. Lembra? Tu vai calcular o E1, tu vai calcular o E2 e fazer as setas. Aí eu quero ver se a galera vai fazer as setinhas certas. Pontilhada, paralela, faz o Pitágoras para achar o E resultante. Começa ali que eu já faço em seguida. Arrisca ali a parte velha para ver se a galera está familiarizada com isso aí. Peraí, esqueci uma parte da minha. Olha ali a outra pergunta que tinha do ladinho do V resultante. Ele perguntava qual é a energia potencial elétrica. Olha ali, ó. Qual é a energia potencial elétrica no ponto G para uma carga de 2 vezes 10 na menos 3. Me ajudem. Como é que eu vou descobrir agora que energia que uma partícula colocada no ponto G, partícula essa de 2 vezes 10 na menos 3 coulombs, que energia que ela vai ter? V. Parabéns, hein, garoto? Tá ligado, cara? Sobre o que? Ali não era para ter módulo, eu botei módulo tanso. Aqui não podia ter módulo, galera. Ó. Aqui era só na outra que era módulo. Ô, professor ignorante. Obrigado, cara, salvou, hein? Qual é a voltagem do ponto G, a potencial do ponto G? 6.000. 6.000 é igual à energia da partícula colocada ali, eu quero descobrir. E qual é o valor da partícula? 2 vezes 10 na menos 3. Está dividido, passou? Energia potencial elétrica da partícula, esses 3 zeros corta com 10 na menos 3, 12 joules. Assim nós usamos as duas fórmulas novas, né? A definição de potencial e o potencial gerado por uma carga. Nós usamos duas vezes. Eu quero o que de ti agora? Campo elétrico resultante no ponto G. E depois, qual é a força que vai atuar uma partícula de 2 vezes 10 na menos 3 colocada ali? Certo? É um caminho bem parecido, só que são com as fórmulas anteriores. Começa pra gente corrigir hoje. Se lá na fórmula, ali de baixo, tem módulo no quê? Por que ele não botou? Aqui tinha módulo, né? Embaixo. De baixo. Não era para ter módulo. Tanto que um era menos e ficou menos. Certo? Me perdoe. Até porque é uma grandeza esse. E aí o sinal importa. Se fosse uma grandeza, o sinal não importaria, porque a seta diz para onde ela aponta. Obrigado, muito obrigado. É isso aí mesmo. Show de bola. Vamos, galerinha. Arrisca a parte velha, só para ver se tu lembra, que é mais difícil que a parte nova, como tu viu. E em seguida eu corrijo para ver se a galera está no caminho da luz. Vamos que vamos.